Vivo para todo o Brasil, para todo mundo, né? Todas as pessoas da internet. Boa noite, gente. Shalom. Sejam muito bem-vindos. Terceira live da semana. Vamos aí tocar no terceiro ponto, né? Referente àquele assunto que a gente já vem tratando ao longo dessa semana. Vamos deixar o Instagram trabalhar, avisar que a gente já chegou, já vai começar e que aqueles que querem realmente, né, estar aí bebendo desse transbordo, eles possam vir participar com a gente. Então eu creio que vai ser um tempo abençoado, um tempo único, né, para todos nós, um tempo muito enriquecedor e glória a Deus que nos permite estarmos juntos aqui nesse tempo. E você que vai chegando aí, eu quero te pedir um favor, né? Vai aí no aviãozinho, manda para 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, convide pessoas para estarmos aqui juntos, né, bebendo disso que é a palavra de Deus, né? Vamos beber da palavra de Deus, vamos alimentar o nosso espírito. Eu gosto sempre de lembrar isso, né? Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo, tenho uma mente e um coração. Eu sou um espírito, o meu espírito precisa de um alimento que condicione ele cada vez mais a ser melhor, né? A ter uma estrutura melhor, a sair das coisas de menino e evoluir para coisas de pessoas adultas, maduras, né? O que é que vai fazer uma pessoa amadurecer? O alimento que ela come, o alimento que você come fala da estatura que você tem. Então é muito importante que você esteja atento ao seu alimento. O que eu quero compartilhar aqui com você é um alimento espiritual, é um alimento que vai diretamente para o seu espírito. Eu não vou falar a sua alma, não vou falar a sua mente, eu quero falar com o seu espírito e que seu espírito se abra nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? É muito bom ter você aqui. Convide pessoas, vai aí no aviãozinho, a gente já vai começar, o Instagram está trabalhando para avisar aí as pessoas que nós já começamos, mas até lá, coloca aí no aviãozinho, manda para 5 pessoas, convide pessoas, que as pessoas possam vir e de repente vai ser algo pelo qual a pessoa vai ser tão grato para você e você nem sabe o motivo dessa gratidão. Hoje eu quero continuar falando ainda dentro da revelação profética do mês que nós estamos, né? É o mês de Tammuz, né? Mas da tribo de Ruben. Quando nós olhamos para o calendário de Deus, dentro do calendário de Deus, veja bem, existem 12 tribos, e 12 tribos fazem referência ao quê? Fazem referência aos 12 meses. Então, dentro dos 12 meses, nós estamos vivendo o mês de Tammuz, que é referente à tribo de Ruben, né? Em duas lives que estão gravadas aí, você pode pegar o ponto principal, que é o quê? A questão dos olhos. Cuide dos seus olhos. Esse é um mês, querido, para você batalhar pela sua visão. Minha mãe chegou aí. Benção, mãe. Deus abençoe. Batalhe pela sua visão, cuide da sua visão, né? Mas temos 2 lives aí que já falaram a respeito disso e você pode ver e rever e anotar os pontos, né? Por que é importante, mestre, eu entender a revelação profética do mês? Querido, quem antecipa governa, escreve isso bem grande, deixa isso bem grande para você nunca mais esquecer. Quem antecipa governa. Se você tem uma informação de algo que pode acontecer, você se prepara para aquilo, você se antecipa para aquilo, você gera uma expectativa. A sua expectativa atrai para a sua vida aquilo que você tem hoje. Então, é muito importante compreender. Então, quando Deus traz a revelação profética do mês, quando nós podemos beber, entender e compreender e começar a caminhar dentro da revelação profética do mês, o que nós vamos experimentar? Tudo aquilo que o inimigo vier para fazer, normalmente, querido, vai ser para roubar aquilo que Deus está liberando nessa estação. Então, quando você tem a revelação profética, o que acontece? Você vai ficar preparado, você vai ficar antenado, vai ficar alerta. O que eu quero compartilhar com você aqui não é mais uma informação para encher a sua cabeça, né? Você não é o Google. Você não é o Google apostólico, gospel, você não é o Google, você também não é o chat GPT, você não tem que ter todas as respostas para tudo, você é um ser humano, eu sou um ser humano, mas nós podemos beber dessa revelação, né? Então, para a gente começar aqui, então vamos lá, esse é um mês também, querido, que fala muito forte o quê? Contra a idolatria. É um mês que precisamos confrontar toda a estrutura da idolatria que está presente no nosso coração. Existem ídolos que, querendo ou não, vão sendo levantados dentro do tempo, nos corações dos homens. Se você quer saber o ídolo que uma pessoa provavelmente tenha, olhe para ela, né? Por quê?
na adoração, né? A idolatria é o que? É uma adoração. Só que é uma adoração errada, é uma adoração dada a um Deus que não é o verdadeiro Deus. Então presta atenção, você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. Você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. Quer saber o que uma pessoa adora? Olhe para ela, olhe para como ela fala, como ela se comunica. Olhe para como ela se veste. Né? Muito do estereótipo dessa pessoa fala da idolatria que ela carrega. Né? Mas eu olho e não vejo. Então, querido, você é uma pessoa em meio a muitas que não tem essa estrutura, né? Mas vamos vasculhar um pouco disso aqui nessa noite e vamos identificar altares que foram levantados, onde? Altares dentro do meu coração, do seu coração, que precisam ser destruídos para que o verdadeiro Deus ele possa verdadeiramente reinar. Ele reina onde? Na nossa vida, mas a partir do nosso coração. Eu queria que você que me acompanhe aqui, né, e que leve esse momento a sério, porque o que eu compartilho com você aqui é um alimento espiritual, vai alimentar o seu espírito. Então, comece a anotar, né, as referências, até para você realmente comprovar se aquilo que eu estou falando é verdade ou não. Não receba isso abertamente, né, mas seja uma pessoa que realmente vai na palavra de Deus e vai ver realmente se aquilo que está sendo compartilhado aqui tem a verdade ou não tem. Não fique apenas pegando e trazendo isso de uma forma certa, mas por isso você precisa anotar. Então vai lá, em Êxodo 20, veja bem, Êxodo 20, o que acontece ali? Deus ele entrega os 10 mandamentos, Deus libera os 10 mandamentos. E quando ele dá os 10 mandamentos, é muito interessante que quando você vem aqui, começa a ler, né? E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da sua escravidão. Aí o verso 3 ele fala assim, não terás outros deuses além de mim. É o primeiro mandamento, querido. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui você já vê que Deus é totalmente contra a idolatria. O primeiro mandamento já começa, sabe, com um mandamento, não tenha outro Deus diante de mim. Verso 4 ele fala assim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Aí quando você para perceber, né, todos os ídolos manufaturados pelas mãos dos homens, todos eles têm uma aparência, que pode ser uma aparência por inspiração divina, né? Alguns fazem anjos, outros fazem demônios, esculpem, né? Isso em madeira, ferro, isso em vários elementos. Então, existem as imagens esculpidas e imagens que se assemelham tanto a imagens que podem parecer coisas divinas, mas também coisas terrestres, e outras que podem parecer até com animais que estão nas águas, né? Até com animais que estão nas águas. Então, há um culto a ídolos, né? E é interessante que a palavra cultura, ela se arremete ao quê? A um culto que é prestado. Há um culto sendo prestado. A cultura que uma pessoa carrega fala do culto que ela presta a algo ou a alguém. Aí quando nós vamos aqui, olha para você ver, no verso 5. Nós chegamos no verso 5 de Êxodo 20 e Deus ainda está falando a respeito de quê? Da idolatria. Verso 5. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Deus é ciumento, querido. Deus tem ciúme de mim e de você. Deus é ciumento, escreva isso, Deus é ciumento, né? Não te prostrarás diante dos deuses, desses deuses, e não servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Isso aqui é muito forte, né? Outro dia a gente pode até entrar nesse assunto também. Mas o que acontece? Um dos pecados, né? A idolatria é um pecado, guarda isso. A idolatria é um pecado. E é um pecado, sabe, muito sério. A idolatria é um pecado muito sério. E o que acarreta a idolatria? Veja bem, a idolatria, ela gera uma iniquidade, né? O pecado, veja bem, o pecado é o primeiro degrau na escala da iniquidade. Pecado, transgressão, iniquidade. Aí Deus ele fala aqui, eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais em si, né, é uma terra muito idólatra.
qualquer canto aqui de Minas Gerais, né? Se você faz uma viagem e vem aqui em Minas Gerais e vai percorrer as cidades do interior, o que você vai encontrar com muita frequência? Muitas cidades e com uma idolatria muito forte. A idolatria, ela não só ela traz uma maculação, né? Ela não só traz um peso sobre a terra, a geografia começa a se tornar um lugar amaldiçoado, mas as gerações que adoraram a outros deuses, elas também começam a entrar dentro de um processo de iniquidade. Porque de repente você fala assim, mestre, mas eu nunca tive um ídolo. Porém, dentro da sua linhagem genealógica, com certeza existe, tá, querido? Pessoas que adoraram outros ídolos. E você carrega a iniquidade. O que é a iniquidade? Imagine uma criança, né? A criança nasceu, ela nunca fez nada, mas de repente ela nasce com o vírus do HIV. Ela nunca teve uma relação sexual, ela nunca teve um contato com outra pessoa, senão com a mãe que a gerou, que a gestou. Agora, veja bem, de repente ela nasce e tem o diagnóstico HIV. O que essa criança fez para carregar essa doença? Nada. Porém, ela já nasce doente, já nasce com um comprometimento na sua saúde, na sua vida. Mas ela carrega o quê? A culpa, ela carrega o resultado daquilo que os seus pais fizeram. A iniquidade é isso. Os pais pecaram, não confessaram, né, se rebelaram. A transgressão é uma rebeldia. No terceiro ponto, o que acontece? Eles morrem e isso não foi acertado. É uma conta que não foi acertada, ela não foi paga. Onde que vai parar isso? Vai parar nas próximas gerações. Então, possivelmente, né, se não houve arrependimento ainda, você possivelmente carrega essa iniquidade de idolatria. Então, por isso eu falo, vamos destruir os altares da idolatria, né? Vamos destruir todo altar da idolatria. Mas uma coisa que você precisa entender nesse mês, né? Toda idolatria, ela fala de quê? De uma adoração que é dada. Então, algo que é muito importante nesse mês profético é que você adore. Mas que você adore da forma correta, que você adore ao Deus verdadeiro, que você não se desvie, não se extravie na sua adoração, mas que você faça uma adoração intencional, querido. O que é ser intencional? De repente você vai precisar programar aí no seu celular, né, na sua agenda, um horário para isso, ou mais de um horário para isso. Não é uma questão de você ficar uma hora, mas de repente 5 minutos que você faça de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite, não sei, sabe? Busque uma estratégia, peça a Deus uma estratégia para que você possa realmente, sabe, construir esse ambiente de adoração, né? Adorando a Ele por quem Ele é, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda há de fazer, né? Deus é o mesmo, querido, Deus é o mesmo, Ele não muda, né? Quando você muitas vezes quer buscar alternativas, meios, quer buscar novidades que possam tocar o coração de Deus, lembre, Ele é o mesmo, né? De repente você fala assim, tem muito tempo que eu não recebo um toque fresco, um toque novo, um renovo da parte do Senhor. Mestre, o que eu preciso fazer para isso? Sabe, a adoração mexe com Deus. A nossa adoração, querido, quando você para adorar, entenda uma coisa, uma vez eu vivi uma experiência muito poderosa, eu estava construindo um tempo de adoração muito, muito intencional com Deus, e estava vivendo um tempo, ao mesmo tempo, um tempo muito difícil, né? Então, quando você adora no meio da dificuldade, querido, sua adoração sai de forma diferente. De repente, né, você está aí me assistindo, vai assistir, você está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de grandes desafios. Entenda uma coisa, a sua adoração não sai da mesma forma. Quando você para adorar, ergue as suas mãos, fecha seus olhos e começa ali, sabe, a liberar o seu louvor, a liberar a sua adoração, não sai da mesma forma. Não sai da mesma forma. É muito diferente a adoração de uma pessoa que está vivendo, sabe, na zona de conforto e a adoração de uma pessoa que está vivendo na zona de desafio, está atravessando um deserto. A adoração, ela sai do coração de uma forma muito diferente. Deus sabe o quanto que uma pessoa que está vivendo em meio a desafios, ela está se esforçando para não ser dominada, governada pelas emoções fragilizadas, pelos desafios, para estar ali adorando a Ele. E o que acontece? Mesmo no meio do deserto, dos desafios,
Quando você se posiciona e começa a adorar, querido, sabe o que acontece? Você se torna semelhante àquilo que você adora. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, quando você para no meio da dificuldade, do deserto, e começa a adorar a Ele, sabe o que acontece? Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma guerra. Então, quando você adora aquele que nunca perdeu uma batalha, e você está atravessando uma batalha, um deserto, sabe o que vai acontecendo com você no meio desse deserto, onde você atravessa adorando, você vai se tornando como Ele é. Você já é, né? Só que o que acontece, maior revelação da presença dele vem, maior revelação de quem Ele é, penetra no seu espírito, e o que acontece? Você vai se tornando semelhante a Ele, você vai sendo polido. Esse lugar de desafio, esse lugar que te afronta, esse lugar que tenta te intimidar, sabe, é uma fornalha que vai removendo de você tudo aquilo que te impede de brilhar. E esse é o mês, como eu falei nas 2 primeiras lives dessa semana, você vai brilhar esse mês. Só que para brilhar, querido, como já falamos, é necessário ter olhos bons. Se os seus olhos forem bons, aí você vai olhar para Deus e não vai olhar para Deus com uma trave no seu olho. Porque pessoas que olham para Deus com traumas, né, com as lentes de trauma, né, a pessoa ela teve um trauma com o pai, então ela olha para Deus e ela fala assim, Deus é pai, mas eu tive um trauma com meu pai, então ela acarreta o trauma do pai para Deus. Ela não consegue ver Deus como pai, ela não consegue desfrutar da presença, ela não consegue desfrutar do cuidado dele como um pai. Então, quanto mais você adorar a Ele durante esse mês, querido, você vai ser transformado segundo a sua imagem e a sua semelhança. Você vai ser limpo, toda a impureza, tudo aquilo que tem tentado se apegar à sua vida vai ser removido pelo poder do nome de Jesus. Agora entenda uma coisa, esse é o mês da adoração. Quem não adora, querido, vai desenvolver um bezerro de ouro, porque foi nessa estação que Israel cometeu uma atrocidade. O que acontece? Moisés sobe para pegar, né, a tábua dos 10 mandamentos, para pegar os 10 mandamentos. 40 dias, Moisés se ausenta 40 dias. 40 dias no alto do monte, querido. E deixou o povo aqui embaixo com o irmão dele, Arão. Aí o que acontece? O líder, quando ele sai, que você sabe o tipo de seguidor que ele tem, de liderado que ele tem. Aí eles começaram, Moisés, Arão, Moisés foi embora, Moisés meteu o pé. Moisés partiu, ele não vai voltar. E o que vocês querem? Queremos um Deus. Só que o que acontece? Eles tinham acabado de sair do Egito. Eles saíram do Egito, querido, imagina, 430 anos, um povo que ficou preso 430 anos, foi a maior rescisão financeira, trabalhista da história, 430 anos. Os escravos, da noite para o dia, Deus fez eles multimilionários, todos eles saíram com muitas riquezas, ninguém saiu com a mão vazia. Porque Deus trouxe restituição de tudo aquilo que tinha sido roubado nas gerações. 430 anos de um acerto trabalhista. Então eles saíram multimilionários. Porém eles estavam no deserto. E nessa caminhada no deserto, o que acontece? Quando Moisés se ausenta, eles falam assim, nós precisamos de um Deus. Arão, nós precisamos de um Deus. Aí o que eles tinham para poder fundir, para poder forjar o Deus que eles queriam? Eles tinham ouro, querido. Eles tinham ouro. E eles começaram a pegar o ouro que eles tinham e jogar no fogo. Foram jogando aquilo no fogo. E qual é a imagem que aquele ouro que foi jogado no fogo manifestou? Um bezerro. Então eles esculpiram para si um bezerro de ouro. Eles receberam uma restituição da parte de Deus, uma restituição financeira geracional. A maior ação trabalhista já vista na história. Eles não sabiam o que fazer com aquilo. Mentalidade de escravo. Aí começam a caminhar. Na ausência de um líder, eles não sabiam como se comportar. Precisamos de um Deus. Lançaram o ouro, a restituição, no fogo. E ela cuspiu para eles um bezerro. Eles começaram a adorar aquele bezerro. Moisés desce. Deus fala assim, desce rápido, Moisés. Moisés desce com as tábuas da lei, com as tábuas dos 10 mandamentos. E Moisés chega, quando ele olha aquilo, ele joga. As tábuas foram quebradas, foi nessa estação. Nessa estação, nesse ciclo profético que nós estamos vivendo. E o que fez as tábuas da lei serem quebradas? O que fez a palavra de Deus ser quebrada, querido? A idolatria. A idolatria. Então veja bem,
né? Semana retrasada nós falamos do poder da palavra de Deus. Por que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e normalmente qual que é o estado emocional que uma pessoa que acaba de ouvir a palavra de Deus ela fica com alegria. Porém, quando ela acaba de ouvir a palavra, ela vai voltar para o dia a dia dela. O problema é o que acontece depois que você ouve a palavra. Enquanto você ouve a palavra, maravilha, querido, abra o seu espírito nessa noite e receba toda a palavra que está saindo da parte de Deus. Mas guarda o que você vai fazer depois daqui. É importante o que você vai fazer depois daqui, porque depois que você recebe a palavra, veja bem, ou você vai ser um solo pedregoso, né, cheio de pedras, ou você vai ser um solo cheio de espinho, ou você vai ser uma terra frutífera, né? O que você vai fazer depois que você recebe essa palavra e tantas outras palavras que você pode ter recebido já, sabe, é que determina o estado que essa semente vai fazer. É que você não seja um solo pedregoso, eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite, que você não seja um solo cheio de espinhos que vai sufocar a semente da palavra que está sendo plantada, mas que você seja uma terra frutífera, uma terra limpa, né? Que a palavra que cai em você nessa noite ela possa produzir frutos, 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Aí Moisés desce com a tábua da lei e ele olha aquilo, ele quebra a palavra. E é tão interessante, abre aqui um parênteses, presta atenção numa coisa. Se Deus gostasse, se Deus quisesse que eu e você tivéssemos ídolos, sabe o que ele ia fazer com Moisés lá no alto? Quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, Deus tinha tirado uma selfie com ele. Deus não tirou uma selfie com Moisés. Ele deu para ele o quê? A palavra, os 10 mandamentos. Deus deu ele a palavra, não deu para ele uma selfie. Falou, aqui está o meu retrato, desce, faz um monte de cópia e pronto, vocês vão saber como eu sou. Não. Isso sabe por quê, querido? Nós só podemos conhecer a Deus pela palavra. Porque muitas vezes você quer ver uma imagem para adorar. Você quer ver algo para adorar. Você precisa da palavra. A palavra vai te despertar. E veja bem, a palavra de Deus, ela muitas vezes você quer entender ela aqui. Só que entenda uma coisa, eu não estou aqui falando para a sua mente, eu estou aqui falando para o seu espírito. A palavra de Deus é uma palavra espiritual. Se é uma palavra espiritual, ela fala para o seu espírito. Então não tente entender muitas das coisas que estão sendo ditas aqui com a mente racional. Abra o seu espírito. Esteja com o espírito aberto, sabe? E a palavra vai entrar, querido. E ela vai falar ao seu espírito. O seu espírito vai começar a se despertar. Sabe? Vai despertar uma fome, vai despertar um desejo de conhecer o Senhor. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão comigo? Manda uma reação aí, um foguinho, um coração, faz alguma coisa, só para mim saber que vocês estão fluindo aqui dentro daquilo que a gente está compartilhando, que a gente vai continuar aqui. Vamos avançar dentro de tudo aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Acho que hoje vai ficar um pouco mais extenso, mas o tempo, né, pertence ao Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Sabe, que você seja o pesadelo, você é o pesadelo dos seus inimigos. Seus inimigos, aqueles que vão te perseguir, aqueles que já começaram a te perseguir nesse mês, eu quero declarar sobre a sua vida, Fernanda, Nana, eu quero declarar em nome de Jesus, você é o pesadelo dos seus inimigos. Você é o pesadelo, seus inimigos vão ter pesadelo com você, né? E de repente você fala assim, como? Eles vão ter pesadelo. Tem pessoas que você tem medo, tem coisas que você está temendo hoje, sabe? Mas o temor do Senhor já se antecipou e já chegou nesses lugares para assombrar os seus inimigos. Seus inimigos estão sendo assombrados. Eles vão deitar para dormir, Maria das Graças, minha mãe, né? Eles vão deitar aí para dormir e eles vão ter pesadelo com você. Falar assim, até dormindo eu estou sonhando, eu sonho com ele está tendo vitória sobre a minha vida. Eu vou fracassar. Todo o intuito que eu tiver contra ele, contra ela, não vai dar. Eu vou ser quebrado. Eu já vi isso. É o temor do Senhor que vai diante deles, querido. Mas quando que esse temor vai, querido? Quando você se posiciona. É quando você se posiciona. Quando esses altares são removidos do nosso coração. E nós entendemos quem nós somos e quem nós somos chamados, o que nós somos chamados a fazer, e nós nos posicionamos nesse lugar para liberar a nossa verdadeira adoração. Entenda uma coisa, adoração não é só cantar, querida, adoração é uma arma. A minha adoração e a sua adoração é uma arma. Por isso o inimigo não quer que você adore. Por isso o inimigo ele quer, sabe, te oprimir, te travar, falar, você não tem tempo para isso. Não, querido, a sua adoração é
uma arma. E quanto mais você usar essa arma ao longo desse mês, mais vitórias você vai ter. Quanto mais você lutar, sabe, com as armas da adoração, mais vitória você vai alcançar em nome de Jesus. Agora veja bem, nós falamos, né, de algo importante nesse mês, que é o quê? Os olhos. Os olhos. A visão é muito importante. A maneira como você olha determina o nível de luz, a quantidade de luz que vai ter na sua vida. Agora veja bem, Deus, ele nos vê, sabe? Ele vê em nós muito mais do que nós conseguimos ver. Quando Deus olha para cada um de nós aqui, Shalom, pastor Maurício, bem-vindo. Quando Deus olha para mim e para você, ele vê muito mais do que nós conseguimos ver, do que outras pessoas conseguem ver. Então é muito importante nesse tempo buscarmos alinhar a nossa visão. Pai, eu não quero ver de forma natural, eu quero ver verdadeiramente o que essa pessoa carrega, quem é essa pessoa no destino profético dela. Jesus, quando ele tem um encontro com o gadareno, veja bem, o gadareno era um homem possesso de espíritos imundos, não era demônios, era possesso de espíritos imundos. E nessa possessão de espíritos imundos, todas as pessoas daquela localidade temiam aquele homem. E por quê? Porque elas olhavam no natural e viam algo. Jesus, ele vem, querido, ele vem. Quando ele chega, aquele homem vem, se prostra e adora. Onde Jesus está, querido, os demônios vão adorar, os espíritos imundos vão adorar. Então é importante você entender isso, porque a sua adoração durante esse mês vai fazer isso. Você vai construir um ambiente tão profético, tão carregado da presença, que pessoas endemoniadas que entrarem nessa atmosfera, elas não vão conseguir permanecer endemoniadas. Ou os demônios saem dela, ou elas saem com os demônios para lá. Então, pessoas que vierem até a minha vida e a sua vida, se você entende isso nesse mês profético, você vai construir um ambiente tão poderoso que o quê? Pessoas atormentadas que tentarem chegar na sua atmosfera, tentarem se aproximar de ti, tentarem te contaminar, sabe o que vai acontecer? Ou elas vão ser libertas, curadas, transformadas, ou elas vão ter que se afastar de você. Então, guarda isso aqui. Se pessoas começarem a se afastar de você durante esse mês, ei, fique em paz. Tem pessoas que vão fugir de você nesse mês. Sabe por quê? Você vai começar a brilhar. Você já começou a brilhar. Você começou a mudar os seus olhos. Se você assistiu às 2 primeiras lives, a sua visão começou a ser limpa. A luz entrando na sua vida. Você já começou a brilhar, querido. E o que acontece? Você vai começar a adorar. E quando você começa a adorar, você vai construir algo que poucas pessoas têm. Um ambiente da presença. E quem tentar entrar nesse ambiente, querido, ou vai entrar para ficar livre, daqui a pouco você vai entender isso. Ela vai entrar para ficar livre ou ela vai sair da sua vida. Porque os demônios nela, os espíritos imundos que ela carrega, não vão permitir que ela fique nesse lugar perto de você. Agora veja bem, o inimigo ele trabalha para nos distanciar. Ele quer nos distanciar do local do louvor. Por isso o louvor e a adoração nesse mês tem que ser intencional, querido. Tem que ser intencional. Agora, veja bem, uma coisa é a adoração, a outra é a atormentação. Mas o que é a atormentação? A atormentação é coisa que alguns vizinhos que eu já tive faziam. Eles queriam mostrar que era crente, que era filho de Deus, que era adorador. Eles ligavam o som 5h30, 6 horas da manhã, no último volume, e começava a gritar dentro da casa deles. Isso é atormentar a vida dos outros, querido. Não faça isso não. Adoração, fecha seu quarto. Entra para o quarto secreto, fecha a porta e ali no secreto, você não precisa atormentar ninguém. Só que o que acontece? O inimigo trabalha para nos distanciar do local do louvor. Então, querido, o local do louvor e da adoração é o lugar onde a minha força e a sua força é renovada. Você está me assistindo aí pelo seu aparelho celular, guarda isso. Toda vez que ele fala assim, eu vou descarregar, você sabe como renovar a força dele. Você sabe novamente conectar ele com aquilo que vai renovar a força dele. Você precisa fazer a mesma coisa intencionalmente ao longo desse mês. Não deixe a sua força cair. Você não vai, em nome de Jesus, durante esse mês, você não vai deixar a sua força diminuir. Porque você vai viver, dias de adoração intencional. E o que acontece? Você vai ficar carregado, cheio da presença de Deus, cheio de um toque novo, de um toque fresco, cheio de unção. O que acontece quando você entra nesse lugar de adoração que o inimigo quer te tirar? É nesse lugar, querido, que a unção vem, a unção é o óleo fresco. O que acontece?
A primeira coisa que essa unção vai fazer na sua vida é te desenferrujar. Toda a ferrugem espiritual que veio sobre a sua vida nesses últimos tempos vai ser removida, porque você vai voltar a adorar. Vai adorar como nunca adorou antes. Vai começar a liberar uma adoração verdadeira. A minha mãe falando aí, ó, no meio do louvor há libertação. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho aqui, ó. No meio do louvor há libertação. De repente você está oprimido aí, tem espíritos das trevas oprimindo a sua mente. Você não consegue pensar, você não tem clareza, você não consegue raciocinar, não consegue ver saída. Aí você para, começa a adorar, sabe o que vai acontecer? A primeira pessoa a ser liberta vai ser você. A primeira pessoa que vai ser liberta pela sua adoração vai ser você. Aí ali adorando, o que acontece? Os espíritos imundos, geracionais, vão falar assim, eu tenho que largar ele, eu tenho que largar ela. Os demônios que estão atormentando a sua vida, os demônios que estão acampados muitas vezes dentro da sua casa, sabe, brincando, tirando a cirandinha em volta da sua cama. Quando você deita para dormir, eles começam a gritar na sua cabeça. Eles vão falar assim, tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Hoje é o dia do basta, querido. Hoje é o dia do basta. Agora veja bem, quando os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos de Deus, nós vamos ser transformados. Na adoração, querido, o que acontece? A sua mente está se alinhando à mente de Deus. A sua mente vai se alinhando à mente de Deus na sua adoração, no seu tempo de adoração. Você para ali e começa a adorar intencionalmente. O que acontece? Está acontecendo um alinhamento. É como a internet, você está entrando, sabe, se conectando com o Pai. Aí você vai começar a fazer o quê? Download. Você vai começar a fazer downloads divinos, entendeu? Agora o que acontece quando você não adora, quando você não está em simetria, você não está alinhado com a mente de Deus, sabe o que acontece? Você vai ser deformado, porque tudo aquilo que o inimigo fala, você vai pegar como uma verdade, sabe? Ah, você vai fracassar, você não vai conseguir, você vai parar. Aí o que acontece? Você vai se deformando. A adoração te transforma, mas a falta de adoração vai deformar a sua vida. Você vai se tornando o quê? Um borrão de tinta. As pessoas olham para você e falam assim, quem é você? Quem é você? Amém? Nós precisamos resistir, querido. Precisamos resistir. E o que eu quero compartilhar aqui com você hoje? Veja bem, até para a gente não se estender. Quando você adora o Senhor em lugares improváveis, eu não sei qual fase você está vivendo. Estamos aí hoje, que dia? Dia 6, né? Não, hoje é dia 7. Dia 7/3. Dia 7/3 de 2023. Não sei o que você está vivendo, qual fase da sua vida você está vivendo, se está vivendo um bom momento, pior momento, melhor momento. Mas o que eu quero deixar para você? Adorar o Senhor nos lugares improváveis faz acontecer o inevitável. Quando você, mesmo onde você está, você fala, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. O inevitável vai acontecer, querido. O improvável acontece. Sabe o que acontece? As portas que estão fechadas começam a se abrir. Não é porque você está empurrando as portas, é porque você está adorando aquele que tem a chave de todas as portas. E Isaías 22, abre a Bíblia aí, você que está na Bíblia, Isaías 22, olha o que a palavra fala. Esse verso vem forte esses dias, né? E é tempo de profetizar isso, esse verso, sabe? Guarda esse verso, profetiza esse verso, querido. Se você tem procurado portas, tem batido em portas, você tem batido em portas apenas pela força do homem, sabe? Isaías 22, vai lá. Isaías 22. Essa é a arma de Deus para a sua vida. Essa é uma arma de Deus para a sua vida, para a minha vida. Isaías 22, no verso 22. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. A chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar. O que ele abre, querido, a porta que ele abrir para a sua vida, a porta que ele vai abrir para a sua vida nesse mês de julho, nesse mês de Tamo, da tribo de Ruben, ninguém tem poder de fechar. E as portas já estão se abrindo. As portas já estão se abrindo. Toda a porta fechada. Nós oramos e declaramos nessa hora no mundo espiritual. A chave de Davi, a chave que abre portas que o homem não pode fechar. Demônio nenhum pode fechar as portas. Não tem nada, querido, que possa fechar uma porta que foi Deus que abriu. Aí, olha o que ele continua falando. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar. E o que ele fechar, ninguém tem o poder de abrir. A porta que ele fecha também, ninguém abre. Ninguém abre. Eu não sei quais portas você precisa nesse mês. Eu preciso de algumas portas abertas. E eu declaro, eu profetizo a chave de Davi. Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Portas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nessa estação. Comecem a ser abertas por essa chave. Em nome de Jesus.
Agora veja bem, os grilhões que estão abertos, os grilhões que estão fechados, grilhões, o que fala grilhões? Grilhões é aquilo que prende. Muitas vezes o que? Os seus braços, mas também os seus pés. Muitas vezes o seu pescoço, né? Totalmente acorrentado. Grilhões são abertos. Grilhões são abertos nessa noite em nome de Jesus. Agora veja, né? Eu quero compartilhar aqui com você bem rápido 7 coisas, querido, que acontecem quando eu e você adoramos. 7 coisas que vão acontecer quando eu e você realmente estabelecermos esse lugar de adoração, removermos esse altar de idolatria. Primeira coisa que acontece, veja bem, a adoração é uma arma. Né? Você vai anotar aí, anota isso aí. Adoração é uma arma. Não é cantar, querido. Deus não está te pedindo para cantar. Né? Quem canta seus males expõe. Isso é o mundo falando, né? Adoração na minha boca, na sua boca, é uma arma. Há coisas que apenas vão se romper quando você encher o seu pulmão de ar e gritar aleluia, aleluia. Sabe, quando você puxar aleluia, quando você declarar aleluia, louvor àquele que é de direito. É uma arma, querido. É uma arma. Por que o diabo nos oprime tanto? Porque ele quer silenciar a nossa adoração, porque ele sabe que quando nós começamos a adorar, coisas acontecem. No louvor, nós obtemos vitória. O louvor é uma arma que traz libertação e ajuda a abrir o caminho. De repente, seu caminho está fechado, está apertado. Você fala, eu estou precisando de um pouco mais de abertura. Alarga a minha tenda, Senhor. Louvor, querido. O louvor dilata os caminhos. O louvor tira as pedras do caminho. Comece a adorar o Senhor. Porque de repente você está fazendo tudo no natural que pode ser feito, mas você não tem tido o entendimento, a revelação espiritual daquilo que você também pode fazer. E que você vai ver o avanço muito maior acontecer. Então, segunda coisa que acontece, a adoração ativa o mundo espiritual. Quando nós começamos a adorar, querido, o mundo espiritual é ativado. Há um mover que começa a acontecer. Né? Há um mover que começa a acontecer. Hoje, sexta-feira, não sei o que você vai fazer depois aqui, mas para e começa a adorar aí, seja na sua casa, no seu local de trabalho. Procure um canto aí, de repente você fala, tem muita gente aqui e as pessoas não querem fazer isso, mas você está sendo chamado a fazer isso para romper. Aí o que acontece? Tire um tempo para adorar, querido. Intencionalmente. Por que tem que ser intencional? Porque não vai ser por acidente. Não vai ser por acidente. Adoração ativa o mundo espiritual. Anjos e espíritos ministradores são ativados enquanto estamos adorando. Enquanto nós adoramos, os anjos começam a se mover. Então, ei, não se assuste se você começa a adorar e você fala assim, parece que tem alguém se movimentando. Eu estou sozinho aqui, mas parece que tem mais alguém. Os anjos estão vindo, querido. São os anjos, sabe? Estão limpando o ambiente primeiro, estão limpando o recinto. Haverá sim um mover no mundo espiritual quando você começar a estabelecer esse altar de adoração. Porque os demônios vão começar a sair. E a presença dos anjos, dos espíritos ministradores, daquele que vem para receber o louvor que vai ser expresso da sua vida e da minha vida, ele vai vir. Ele precisa vir. Terceira coisa que acontece, a adoração confunde o inimigo. A nossa adoração confunde o inimigo. O inimigo ele fica assim, desorientado, quando nós começamos a adorar. A nossa adoração confunde o inimigo e libera o poder de Deus. É isso que vai acontecer. Muitas vezes, veja bem, Deus permite nós irmos no terreno do inimigo para ouvirmos o relato que ele tem sobre nós. O que acontece? Quando você vai lá no livro de Juízes, capítulo 7. O que acontece? Juízes, capítulo 7. Olha que interessante. Juízes, capítulo 7. A partir do verso 13. Capítulo 7 fala de Deus concedendo vitória a Gideão. Agora, veja bem, a partir do verso 13 fala assim: Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Ele veio e bateu. Com tamanha força numa tenda, ela caiu e virou ao avesso, e ficou estendida sobre a terra. Verso 14. O seu amigo prontamente lhe esclareceu.
Este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. O que acontece aqui? Gideão estava com medo de ir lá e encarar os midianitas. Aí Deus falou assim: ei, Gideão, faz o seguinte, você está com medo? Desce lá agora, desce lá agora. Era noite, madrugada já. Desce lá agora, Deus falou com ele. Aí ele chama o seu escudeiro e desce. Ele estava atrás de uma tenda, ouvindo essa conversa. Ele chegou, aí 2 homens acordaram e eles começaram a conversar. E Gideão ficou atrás da tenda ouvindo essa conversa. O inimigo acorda de noite, começa a contar o sonho que teve, o pesadelo. Ele falou: rapaz, eu tive um pesadelo. Ele vai e conta, o amigo fala assim: rapaz, isso não é outra coisa não. É Gideão, acabou com a gente. Gideão vai acabar com a gente. Seus inimigos, querido, vão ter pesadelos com você. Nessa estação, seus inimigos vão ter pesadelos com você. Entenda isso. Você está sendo chamado, sabe, a construir um altar, e nesse altar que você vai construir, esse altar vai liberar terror sobre os seus inimigos. Não importa, bruxo, feiticeiro, né? Não importa quem é que tem se levantado para atormentar a sua vida, mas se você entende, se posiciona e edifica, né? Primeiro você vai destruir o altar da idolatria, depois você constrói um altar de adoração intencional. O que vai acontecer? Seus inimigos vão ruir. Agora vai lá no verso 16, olha aí no verso 16, capítulo 7, Juízes capítulo 7, no verso 16, olha o que acontece. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões. Gideão tinha 300 guerreiros com ele para lutar contra um exército. Repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu a cada um em suas mãos chofares, que são trombetas, jarros vazios com tochas dentro, e ele lhes ordenou: fazei o que virdes fazer. E eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, e todos os que estão comigo, então vós também fareis soar os chofares, as trombetas, ao redor do acampamento, e bradareis por Iavé e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que os acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília. Quando as sentinelas são trocadas, imediatamente eles tocaram os chofares, as trombetas, e quebraram os jarros que tinham em mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldado igualmente tocaram os chofares, as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares e as trombetas com a mão direita. Exclamaram em uníssono: a espada de Iavé, a espada por Iavé e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou, e gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto 300 homens soavam chofares e as trombetas, Iavé, o Senhor, fez que em todo o acampamento do inimigo, cada um voltasse a sua espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, na direção de Zerera, até a fronteira de Abel-Meolá, nas vizinhanças de Tebate. O que acontece, querido? Deus deu uma estratégia para Gideão. Gideão foi lá e cumpriu a estratégia. Aí ele toca. O que ele tocou? A trombeta. Ele tocou a trombeta. Era para ele tocar uma trombeta, o chofar. Aí ele toca a trombeta. O que ele tinha na mão? Eles tinham cântaros. E o que ele tinha mais? Eles tinham que levantar o quê? As espadas. Então veja, trombetas, cântaros e espadas. Eles tinham 3 itens, né? Tinham tochas também, né? O que eles tinham que fazer? As trombetas eles tinham que tocar. Os cântaros, os jarros, eles tinham que fazer o quê? Quebrar. Eles deveriam quebrar, né? O quebrar fala de quê, querido? Guarda isso aqui, o vaso. Nós somos vaso, como vasos, né, que carregam um precioso conteúdo. Agora, eles tinham que quebrar o vaso. O que é quebrar o vaso?
né? Primeiro, o que é a trombeta? O que é o gritar? É o abrir da boca. Você precisa abrir a sua boca nesse mês. Né? Toda mordaça que foi colocada sobre a sua boca, né? Toda mordaça que prende a sua boca, que trava a sua boca de se abrir no mundo espiritual, eu declaro que ela é removida nessa hora, em nome de Jesus. Anjos, né, ministrem sobre a sua vida nessa hora e arranquem toda a mordaça, tudo aquilo que é a mordaça, que sufoca, que asfixia a sua voz, impede a sua voz de ser liberada no mundo espiritual, é removido nessa noite em nome de Jesus. Então a primeira coisa, né, eles tinham que tocar fala do quê? Da trombeta, use a sua trombeta. Né? Segunda coisa, eles tinham um vaso, o vaso eles deveriam fazer o que com o vaso? Quebrar. Isso fala de quê? Quebrantamento. Quebrantamento, querido. E por último, eles deveriam levantar e gritar. Nós precisamos passar por um quebrantamento. Na adoração, nós somos quebrantados, querido. Na adoração, nós somos quebrantados. Então, prepare-se para viver um tempo de quebrantamento durante esse mês. Em nome de Jesus. Agora veja bem. Isso causa que o temor do Senhor venha sobre o arraial do inimigo. Enquanto você está aqui, abrindo a sua boca, declarando no mundo espiritual, enquanto você está se quebrantando diante do Senhor, enquanto você está erguendo as suas mãos, sabe o que acontece? O terror do Senhor vai diante de você sobre os seus inimigos. Assim como acontece aqui com Gideão, no livro de Juízes, capítulo 7. O terror do Senhor vai. O que implica isso, querido? O inimigo é tomado de autodestruição. O inimigo se autodestrói, porque enquanto você está aqui fazendo aquilo que o Senhor está te dando como direção profética para esse mês, o seu inimigo entra em confusão, o seu inimigo começa a ter pesadelos com você, depois o que? Ele começa a ser atormentado e o inimigo começa a se autodestruir. Eles começaram a pegar espadas, enfiaram um no outro, a se matar. O medo toma conta. Libere terror, sabe, sobre o arraial dos inimigos nessa noite. Pai, nós oramos nessa hora. E declaramos terror, pânico, sendo liberado sobre o arraial dos nossos inimigos. Onde houver um complô, onde pessoas debaixo de uma influência maligna têm se levantado contra as nossas vidas, liberamos confusão ao arraial do inimigo. Onde houver uma boca que tem se aberto para declarar feitiçarias, bruxarias contra a nossa vida, declaramos que essas bocas são lacradas nessa hora no mundo espiritual. E liberamos confusão sobre todo o planejamento do inimigo contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vinha por um caminho contra a minha vida e a vida dos meus irmãos, eu oro e declaro nessa hora em nome de Jesus. O que veio por um caminho, volta por 7 caminhos nessa hora. E eu declaro, Pai, que toda arma que foi forjada contra nós, ela seja destruída, ela seja sabotada nessa hora em nome de Jesus. Nenhuma arma que o inferno preparou contra as nossas vidas nesse mês vai permanecer. Em nome de Jesus, querido. Você concorda comigo? Você declara aí o seu amém. Declara o seu amém. Nós vamos continuar aqui ainda. Faltam mais 3. Você vai ver mais 3 coisas aqui que a nossa adoração libera. Por isso você precisa adorar. Seus inimigos ficam malucos enquanto você adora. Seus inimigos são atormentados pela sua adoração. Uma das armas que o Pai usa para destruir os planos do inimigo são vasos quebrados, querido. Você vai ser quebrantado. Eu declaro, você vai se quebrantar nas mãos do Senhor nesse mês. Você vai se quebrantar nas mãos do Senhor nesse mês. E você quebrado nas mãos do Pai, você vai ver vitórias que de outra forma você não veria. Existem vitórias que você precisa nesse mês, querido, que você vai ver essas vitórias virem e se cumprir na sua vida, porque você estabelece um altar de adoração. Agora veja bem, isso prova que o que não é a nossa força, mas o nosso quebrantamento. Não foi Gideão que conseguiu ali, ele seguiu uma estratégia de Deus para a vida dele. O que acontece? Foi a maior vitória que Gideão experimentou. Foi a maior vitória. Então isso prova que não é a nossa força, é o nosso quebrantamento. Não é o nosso dom, é a nossa rendição. Porque de repente você tem tentado construir através do seu dom, ter resultados, ter vitórias através do seu dom, e você não tem visto as coisas acontecerem. Ou elas têm acontecido, mas o resultado tem sido muito pequeno, perto de tudo aquilo que ele pode acontecer, e você sabe. Aí o que acontece é quando você se rende que você vê a maior vitória acontecer. Quando você simplesmente segue a direção profética daquilo que Deus está falando. Terceira coisa, veja bem, não é a nossa independência dele, não é. Não é a minha independência, mas é a minha dependência. Enquanto eu adoro, eu me torno mais e mais dependente. Quanto mais eu o adoro, eu construo esse lugar e permaneço nesse lugar, Patrícia, Nana, mãe,
né? E todos que estão aí assistindo e vão assistir, cara, constrói um lugar para você chamado lugar de adoração. Eu não posso te dar esse lugar, querido, esse lugar é construído pessoalmente. Você pode até vir e acessar esse lugar na minha vida, né? Participar desse momento com a minha vida, mas é importante que você entenda o valor desse lugar e construa, edifique esse lugar na sua vida, na sua casa, na sua família. Um altar de adoração. Um altar de adoração. Eu gosto muito da história de Obed-Edom. A Bíblia fala de um homem chamado Obed-Edom. Uau! Como mexe comigo? Relembrar. Sabe? Porque ele recebe a arca de Deus. A arca de Deus simboliza a presença de Deus. Ele recebe a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus. E a arca de Deus, quando ela entra na casa dele, depois de 3 meses, a presença de Deus, que era através da arca de Deus, na casa de Obed-Edom, muda tudo. Tudo mudou, querido. Tudo mudou, ao ponto de que aquilo que Deus estava fazendo na casa de Obed-Edom, a notícia chega lá no palácio para Davi. Davi, Obed-Edom está sendo extremamente abençoado. Querido, de repente você tem vivido aí um 2023 muito abaixo daquilo que você tinha planejado, imaginado, desenhado para a sua vida. Eu quero declarar, esse segundo semestre, querido, você vai para o dobro. Você vai no mínimo para o dobro. Deus tem colocado essa palavra desde o final do mês sobre o meu coração, no meu espírito. E eu declaro isso sobre a sua vida. Você vai colher o dobro. Então se prepare, há uma unção de multiplicação, há uma unção dobrada. Você vai dobrar resultados nesse segundo semestre. Se prepare para ver respostas vindo em dobro. De repente você é vendedor, você chega lá, a pessoa fala assim, eu quero um, não, eu quero 2. Não, isso é dobrado, é dobrado. Experimente. Deus vai dobrar coisas na sua vida nesse segundo semestre. Mas veja bem, não é a independência. É a dependência, é a rendição. É a rendição. Então aprenda a se render, aprenda a construir esse lugar. Quarta coisa, querido. Quarta coisa. Adoração é um estilo de vida. A nossa adoração é um estilo de vida. Ser adorador. Você não adora, você é um adorador. Entenda isso. Você não adora, você é um adorador. Escreva aí, eu sou um adorador. Declare isso. Abra sua boca aí, onde você estiver me assistindo, declare, eu sou um adorador, eu sou uma adoradora. Declare isso no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual entenda, você é um adorador. Veja bem, isso tem que ser feito todos os dias. Construa esse lugar, querido. Assim como você respira, construa esse lugar para que você possa adorar. Você é um adorador. Se você é um adorador, você adora. Adorar em espírito e em verdade. Adore. O que acontece quando você entende que você é um adorador e começa a adorar? O espírito de Pitom que asfixia. Tem pessoas que estão assistindo, vão assistir, estão sendo asfixiadas. Estão sendo asfixiadas. O que é essa asfixia? Tem pessoas que adoravam, tem pessoas que oravam, tem pessoas que buscavam a Deus intensamente, mas elas entraram em uma regressão. E nessa regressão, elas foram diminuindo a sua vida com Deus, a sua oração, o seu tempo de busca. Elas regrediram. O que aconteceu, querido? Há uma operação de Pitom que acontece quando isso se torna uma realidade na sua vida. Pitom é um espírito das trevas. É um principado que ele vem. E ele tem uma imagem, né, de uma serpente. Ele vai se enroscando em seu corpo. Né? Você já viu como que aquelas cobras, né, as anacondas, elas fazem? Elas pegam, né, uma pessoa, ela vai se enroscando no corpo dessa pessoa, da presa, até que quando ela está bem posicionada, o que ela faz? Ela puxa. E quando ela puxa, o que acontece? Ela sufoca. Tem pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que estão sendo sufocadas. Há uma angústia, um peso sobre o peito. O que é isso, mestre? Essa asfixia. Está sendo asfixiado. E o que acontece? O espírito de Pitom, ele não só se enrosca na presa, na vítima, a cabeça para aqui, ó, do lado dos ouvidos. Para quê? Para sussurrar as feitiçarias e as malignidades. Há palavras há pensamentos que muitos de vocês estão tendo que não são seus.
Só que são pensamentos que estão sendo introduzidos na sua mente pelas palavras que você está ouvindo, que estão sendo liberadas por esse principado, que tem roubado o seu fôlego de vida, que tem tirado de você a sua capacidade de adorar. De repente você teve uma decepção, de repente alguém te ofendeu, aí você guardou a decepção, guardou a ofensa e tem morrido espiritualmente. É tempo de remover isso, querido. É tempo de remover isso. Agora veja bem, se temos uma vida de louvor e adoração, esse poder de Pitom é quebrado sobre as nossas vidas. Comece a adorar, você é um adorador, você é uma adoradora. Quinta coisa, adoração é onde nós declaramos a fidelidade e a grandeza de Deus. É declarar quem Ele é, querido. É declarar quem Ele é. Davi e os outros escritores, de repente você fala, mestre, eu não sei como adorar. Você pode pegar os salmos, tem 150 salmos. Abra salmos, leia um salmo em voz alta, declare. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vai declarando salmos, querido, ao longo desse mês. Você fala assim, eu não sei, eu estou sem inspiração. Abra a Bíblia nos salmos e começa a declarar na sua casa e você vai ver a atmosfera mudar. Você vai ver porque haverá um mover espiritual que vai acontecer. Salmo 107, um salmo muito poderoso para você usar nesse tempo, né? Eu gosto muito dos salmos, querido. Meus salmos preferidos, Salmo 103, Salmo 104. Né? Mas aqui eu deixo para você hoje o Salmo 107. Vamos ver aqui rapidamente o que o Salmo 107 fala. Salmo 107. Aleluia. Salmo 107, Deus salva de todas as aflições. Guarda esse salmo, leia aí na sua casa, ele é extenso. Não vou ler ele aqui com vocês, não. Salmo 107, Deus salva de todas as aflições. Enquanto você estiver declarando esse salmo, salmodiando ao Senhor, poder das trevas, toda aflição vai ser quebrada sobre a sua vida. Sexta coisa, indo para o final já, tá bom, gente? Aleluia. Adoração liberta os outros. Eu gosto disso aqui demais. Adoração liberta os outros. Então, veja bem, nós vivemos uma época que tem muitos músicos, mas Deus não procura os músicos. A questão são os adoradores. De repente, eu não sei tocar nenhum instrumento, e você também não. Mas Deus não procura músicos, Ele procura os adoradores. Louva a Deus pela vida dos músicos, mas Deus está procurando adoradores. Então guarda isso aqui. Adoração liberta os outros. O que acontece quando você se predispõe a adorar, querido? E a criar um ambiente de louvor e adoração na sua vida. A adoração vai criando um ambiente de libertação. A nossa adoração cria um ambiente de libertação. Eu gosto muito, 1 Samuel 16, o que acontece? 1 Samuel 16 é quando Davi é levado para dentro do palácio. Davi já tinha sido vocacionado, ungido por Deus para estar no palácio. A primeira vez que Davi pisa no palácio, ele não pisou para governar no palácio, ele pisou para servir no palácio. Tem pessoas que querem reinar, governar em um lugar onde nunca serviram, guarda isso. Guarda isso. Tem pessoas que querem ser grandes em uma área onde elas nunca serviram. Se você não serve, você não serve. Se você não serve, querido, você não serve. O serviço vai te qualificando, vai te preparando. Então Davi ele foi levado para dentro do palácio primeiro para servir. Servir quem? Servir ao rei, ao primeiro rei, a Saul. E ele foi levado para servir com o quê? Saul ficou possesso por um espírito mau. E quando ele fica possuído por um espírito mau, um dia um dos seus soldados vira e fala assim: Saul, você precisa de um ministro de louvor. Você precisa de um ministro de louvor, de adoração. Aí, algum soldado que estava ali perto, ele fala assim: ei, eu conheço a Davi. Eu conheço a Davi. Davi não entrou no palácio, querido, a primeira vez, porque ele tinha o óleo sobre a cabeça dele para ser rei. Primeira coisa, né, Davi foi levado por lá por uma habilidade que ele tinha. Uma habilidade que muitas pessoas podem subestimar e achar que não tem valor. Davi foi levado porque ele era um adorador. O rei já tinha ministro da economia, ministro da educação, ministro dos transportes, ministro de tudo. Aí alguém falou assim: você precisa de um ministro de guerras espirituais. Você precisa de um ministro que sabe mexer no mundo espiritual. Ele falou: uai, que é isso? Quem é esse? Aí alguém falou: eu conheço a Davi. Eu conheço a Davi.
Você pensa assim, cara, eu estou fazendo coisas que ninguém está vendo. Deus está vendo, querido. Deus está vendo. Aleluia. Deus está vendo. E o que acontece? Davi ali, ele é levado para lá. Aí ele chega lá com a harpinha dele. Uma harpa. Um instrumento que ele criou, um instrumento que ele aprendeu a tocar. Primeira vez que Davi está ali, Saul fica possuído. Davi arranca a harpa e começa a ministrar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele começa a liberar a sua adoração. E enquanto ele vai liberando a adoração, o espírito mau que estava afligindo a vida de Saul fala assim, com licença, eu preciso sair daqui, eu não posso ficar aqui enquanto esse menino estiver aqui, porque esse menino, quando ele abre essa boca e começa a tocar essa harpa, há uma presença que invade o ambiente que eu não posso competir com ela. Você está entendendo? Construa esse ambiente, querido. Construa esse ambiente onde pessoas que chegarem perto de você, ou elas vão ser libertas, ou elas vão dar marcha ré e vai falar assim, não dá para ficar perto de você não. Sei o que você está tendo nesse mês não, sabe? Nana, Pati, mãe, e vocês que estão assistindo. Eu não sei, as pessoas vão falar, eu não sei o que você tem esse mês. Eu não sei o que você comprou, não sei que perfume que é esse. Eu sei que você está diferente, você está brilhando. Você vai falar, eu sou adorador. Eu sou uma adoradora. E por último, querido, a adoração transforma as nossas vidas. A nossa adoração, a maior recompensa da nossa adoração, você pensa assim, cara, eu estou adorando e é Deus que recebe. Não, nós recebemos. Nós recebemos. Há algo que acontece enquanto nós adoramos. O último versículo que eu quero compartilhar com você para a gente encerrar, 2 Coríntios 3,18. Isso aqui é uma pérola que eu achei nos últimos anos, querido. Eu amo mastigar esse verso. Eu amo mastigar esse verso. Eu sou renovado. Toda vez que Deus me traz esse verso à memória, eu sou renovado. 2 Coríntios 3,18 fala assim, mas a todos nós que com a face descoberta, todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Isso aqui é maravilhoso, querido. Vamos mastigar isso aqui rapidinho. Mas todos nós que com a face descoberta, quando você constrói esse ambiente de adoração intencional, sabe o que vai acontecer? Esse ambiente é o seu ambiente e dele. Presta atenção, mas todos nós que com a face descoberta. Você não vai para esse lugar, querido, para ficar se enganando, para falar coisas da boca para fora. Por isso, se você não tiver o que falar, leia Salmos. Comece a declarar os Salmos. Não força. Não é um lugar para você fingir. É com a face descoberta. Tira toda a máscara, toda a maquiagem, toda a traquinagem. Tira toda a falsidade. E entra nesse ambiente de adoração. E quando você tira tudo isso e entra nesse ambiente de adoração com a face descoberta, a palavra fala contemplamos. Aí você vai começar a contemplar. Você vai começar a contemplar. Como por meio de um material espelhado. É como se você estivesse olhando no espelho. Imagina, você olhando no espelho. Você num lugar adorando a Deus é como se você estivesse se olhando no espelho. Por quê? Veja bem, você é feito imagem e semelhança dele. Gênesis 1:26 fala disso. Você é imagem e semelhança. Só que nesse ambiente que você cria, você está adorando a ele, como se você estivesse se vendo no espelho, que é a realidade. Aí o que acontece? Você está se vendo no espelho, no ambiente de adoração, quando você realmente está adorando, você está se vendo no espelho. Você vê o Senhor, mas é como se você estivesse se vendo no espelho. Você é transformado em tudo aquilo que você adora. Então, se você é num ambiente de adoração, está adorando ao Pai, o que acontece? Você está sendo renovado na sua imagem e na sua semelhança. Contemplamos como por meio de um material espelhado. Quando você vai no espelho, você vê a sua imagem. Normalmente, quando você se vê na frente do espelho, você fala algo. Né? Alguns falam assim, eu estou gordo. Fala assim, eu estou feio. Isso são palavras que muitas vezes pessoas falam perante o espelho. Agora veja bem, quando você fala algo diante do espelho, o espelho abraça aquela palavra que você fala, sim ou não? Não.
O que o espelho faz? Ele te devolve. Se você olha no espelho e fala, eu estou bonito, o espelho fala o quê? Eu estou bonito. Se você olha no espelho e fala assim, você é vitorioso, o espelho vai repetir para você o quê? Você é vitorioso. Se você olha no espelho e fala, você é adorador, o espelho vai falar para você o quê? Você é adorador. Então, nesse ambiente que você constrói, o que acontece? Você está contemplando ao Senhor. E nessa contemplação é como se você estivesse se olhando no espelho. E tudo aquilo que você fala no espelho, volta para você. Tudo aquilo que você fala no espelho, volta para você. Aí o verso continua falando assim, como por um material espelhado à glória do Senhor. A palavra glória aqui, querida, é muito poderoso você entender o original das palavras, né? A palavra glória aqui não fala de um brilho que é colocado, não fala de uma coroa que é colocada. A palavra glória no original é a palavra doxa, D-O-X-A. Doxa. O que significa essa palavra? Ponto de vista, julgamento, opinião. O que acontece? Então, nesse ambiente, você está como que por um espelho adorando a imagem do Senhor. Você está contemplando e tudo aquilo que você vê, você fala. E quando você fala, isso volta para você. Então, imagine, você está nesse ambiente, você olha e você fala assim, Deus, o Senhor é meu Pai. Ele vai declarar, você é minha filha, você é meu filho. Você consegue nesse ambiente olhar e falar assim, tu és Jeová Rafá, tu és aquele que cura. E ele fala, e eu te curo, eu sou o médico dos médicos, eu curo a sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés, eu libero cura sobre a sua vida. Isso tudo acontecendo no ambiente de adoração. Você está lá no ambiente de adoração e você olha para ele e fala assim, o Senhor é o Deus do ouro e da prata. E ele fala assim, ei, eu sou seu pai, eu te faço próspero. Sabe? Eu removo da sua vida toda a escassez, todo o limite financeiro eu removo da sua vida. Mas por quê? Tudo aquilo que você consegue ver nele, querido, você se torna. Então, se a sua visão, aí a gente volta nas duas primeiras lives, se a sua visão está, se o seu olho está mal, você olha para ele de uma forma distorcida, e no momento que você vê ele de forma distorcida, você também se distorce. Agora, quando a sua lente é limpa, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então você olha para ele com as lentes limpas, você declara perfeitamente aquilo que ele é, o que acontece. Aí isso se volta para você. Aí a palavra fala o quê? A glória do Senhor, a glória, opinião, ponto de vista, julgamento. E ele abrindo a boca e falando sobre a sua vida. Você é isso, você é isso, você é isso. Aí, olha o que a palavra continua falando. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados. Então, quanto mais você permanece nesse ambiente de adoração, olhando, contemplando, declarando, mais transformado você vai ser. A opinião dele vem sobre a sua vida e você vai sendo transformado. A palavra transformados aqui, querido, no original é metamorfos. Metamorfos. O que significa isso? Mudar de forma. Mudar de forma. O que é mudar de forma, querido? Muitos querem uma melhoria. Muitos querem uma melhoria. Outros querem uma mudança. Deus não é o Deus da melhoria. Deus não é o Deus da mudança. Deus é Deus de quê? Da transformação. Transformai-vos. Transformai-vos. Aí o que vai acontecendo aqui? Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória crescente. Há uma glória crescente, uma opinião, querido, que vai te levantar. Muitos hoje estão paralisados, de repente você está paralisado, travado, estagnado, não consegue mover, não consegue romper. Sabe por quê? Opinião de pessoas. Por conta da opinião de pessoas que têm falado sobre a sua vida. Eles têm liberado a glória deles sobre a sua vida, a opinião deles sobre a sua vida. Você abraça essa opinião e essa opinião te trava, te limita, te estagnou. O que é que você precisa entender quando você constrói esse ambiente? Esses limites que foram impostos pelas opiniões de pessoas que você abraçou vão ser quebrados. Prepare-se,
para viver um segundo semestre de crescimento, de expansão, se você pega a direção profética que Deus está trazendo sobre nós para esse mês e começa a aplicar ela na sua vida. Limpe as suas lentes, limpe os seus olhos, que todo olhar maligno dê lugar a um olho bom, desenvolva o olho bom, e com esse olho bom, adore ao Senhor. E quanto mais você adorar, contemplar e adorar, mais transformado você será. Você vai mudar de forma, você vai de uma glória menor para uma glória maior. Haverá uma elevação que vai acontecer na sua vida durante esse mês. E o resultado disso e o porquê disso, querido, é porque você aplicou a palavra. Né? Não é uma palavra apenas para você ouvir e guardar, é uma palavra para você praticar. Eu quero trazer para você aqui algo que seja prático. Quero compartilhar algo com você aqui que você possa realmente carregar na sua vida. Querido, o tempo foi muito maior do que eu imaginava, mas deixei que realmente pudesse sair tudo aquilo que estava no meu espírito aqui para vocês. Então eu quero declarar, querido, que o seu mês de julho, dentro do calendário gregoriano, mas o seu mês de Tammuz, mês de Ruben, da tribo de Ruben, não será um mês comum, porque seus olhos estão sendo limpos e a sua adoração. Você vai remover toda a idolatria e vai edificar um altar de adoração verdadeiro e genuíno em nome de Jesus. Valeu a pena, gente? Vocês que vieram aí, que assistiram durante a semana também. Valeu a pena? Espero que sim. Guarda essa palavra, compartilha essa palavra. Essa live vai ficar salva aqui em alguns dias. Compartilha com as pessoas. Elas precisam entender, aprender, beber disso. Elas precisam dessa revelação. E elas precisam ser transformadas. Todas as pessoas precisam ser transformadas. Elas só não sabem disso. Muitas estão buscando a melhoria, outros querem apenas mudança. Mas nosso Deus é o Deus da transformação. Amém. Que bom que valeu a pena. Pastor Maurício, Cleide, mãe, que bom que valeu a pena. Deus te abençoe. Segunda-feira a gente está aqui às 18h30 compartilhando um novo tema. Um novo tema, uma nova palavra que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Shalom, shalom.